Flashcards, direito processual penal, inquérito policial. Qual o nome da fase que é para instaurar um procedimento investigatório, realizar diligências, ouvir o suspeito, testemunhas, a vítima, realizar perícias, etc. Resposta: investigação criminal. Próxima. Quem é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário? Resposta: o juiz das garantias. Próxima. O que é inquérito policial? Resposta: trata-se de procedimento administrativo, pré-processual, de caráter informativo, na fase de investigação criminal, cuja finalidade central é obter elementos de convicção mínimos para a futura ação penal. Próxima. O inquérito policial possui algumas características atreladas à sua natureza. Diga seus nomes de acordo com a definição. Primeira. O inquérito policial, por ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial, não é um processo judicial, nem mesmo fase do processo judicial. Resposta: administrativo. Próximo. Não há acusação formal em curso. No inquérito policial, não há direito ao contraditório pleno nem à ampla defesa. Em razão dessa ausência de contraditório, o valor probatório das provas obtidas no inquérito policial é muito pequeno, servindo apenas para angariar elementos de convicção ao titular da ação penal, o MP ou o ofendido, a depender do tipo de crime, para que este ofereça a denúncia ou queixa. Resposta: inquisitivo ou inquisitorialidade. Próximo. Em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial deve instaurar o inquérito policial sempre que tiver notícia da prática de um delito desta natureza. Ou seja, a autoridade policial deve agir de ofício, sem provocação, caso tenha conhecimento da prática de um crime de ação penal pública incondicionada. Resposta: oficiosidade. Próxima. O inquérito policial é conduzido por um órgão oficial do Estado, autoridade policial. Resposta: oficialidade. Próximo. Todos os atos produzidos no bojo do inquérito policial deverão ser escritos e reduzidos a termo aqueles que forem orais, como depoimento de testemunhas, interrogatório do indiciado, etc. Essa regra encerra outra característica do IP, citada por alguns autores, que é a da formalidade. Resposta: procedimento escrito. Próximo. Uma vez instaurado o inquérito policial, não pode a autoridade policial arquivá-lo. A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. Artigo 17 do CPP. Resposta: indisponibilidade.
Próximo, o inquérito policial não é obrigatório, dado seu caráter informativo, busca reunir informações. Caso o titular da ação penal já possua todos os elementos necessários ao oferecimento da ação penal, o inquérito será dispensável. Resposta: dispensabilidade. Próxima. A autoridade policial pode conduzir a investigação da maneira que entender mais frutífera, sem necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido. Essa discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, não podendo o delegado, que é quem preside o IP, determinar diligências meramente com a finalidade de perseguir o investigado ou para prejudicá-lo. Resposta: discricionariedade na sua condução. Próximo. O IP é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de mero procedimento investigatório, não havendo nenhum interesse que justifique o acesso liberado ao qualquer do povo. Todavia, o IP não é, em regra, sigiloso em relação aos envolvidos, ofendido, indiciado e seus advogados, motivo pelo qual é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito. Resposta: sigiloso. Próxima. Quando o delegado pode se recusar a instaurar o IP? Resposta: quando for manifestamente ilegal, quando não contiver os elementos fáticos mínimos para subsidiar a investigação, não contiver os dados suficientes acerca do fato criminoso. Observação: neste último caso, o delegado deve oficiar a autoridade que requisitou a instauração, solicitando que sejam fornecidos os elementos mínimos para a instauração do IP. Próximo. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito em qual situação? Resposta: o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Próximo. O requerimento feito pela vítima ou por seu representante deve preencher alguns requisitos sempre que possível. Quais são? Resposta: a narração do fato com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Próximo. Qual é a ação penal pública condicionada à representação? Resposta: a ação penal pública condicionada à representação é aquela que, embora deva ser ajuizada pelo MP, depende da representação da vítima. Ou seja, a vítima tem que autorizar o MP a oferecer denúncia em desfavor do infrator. Todavia, essa representação não é apenas condição de procedibilidade para a ação penal, sendo também condição para a própria instauração do inquérito policial.
Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Próxima. Como é a ação penal pública incondicionada? Resposta. O IP, nos crimes de ação penal pública incondicionada, poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial, por requisição do MP, por requerimento do ofendido ou pela lavratura do auto de prisão em flagrante, embora seja uma modalidade de instauração ex officio. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Próxima. Como é a ação penal privada? Resposta. Em se tratando de crime de ação penal privada, cabe à própria vítima processar o infrator, pois o Estado entende que nesses crimes o interesse da persecução penal é mais da vítima que da sociedade como um todo. Exemplo, injúria simples, dano simples, calúnia, etc. A instauração de inquérito policial também depende da vontade da vítima. Próxima. O que é notitia criminis? Resposta. Quando a autoridade policial toma conhecimento de um fato criminoso. Próxima. Como é notitia criminis de cognição imediata? Resposta. Em razão de suas atividades rotineiras. Próxima. Como é a notitia criminis de cognição mediata? Resposta. Realizada por meio de um expediente formal. Exemplo, requisição do MP. Próxima. Como é a notitia criminis de cognição coercitiva? Resposta. Em razão da prisão em flagrante. Próxima. O que é delatio criminis? Resposta. É uma forma de notitia criminis. O que é delatio criminis simples? Resposta. Comunicação feita à autoridade policial por qualquer do povo. Próxima. O que é delatio criminis postulatória? Resposta. Comunicação feita pelo ofendido, pleiteando a instauração do IP em ações penais públicas condicionadas ou privadas. Próxima. O que é delatio criminis inqualificada? Resposta. Denúncia anônima. Comunicação feita sem identificação do comunicante. Próxima. Como é o poder de investigação do MP? Resposta. O MP tem poderes investigatórios,
mas não pode instaurar e presidir inquéritos policiais. O MP pode investigar por meio de seus PICs, procedimentos investigatórios criminais. Próximo. Como é o valor probante dos elementos obtidos no inquérito policial? Resposta. O valor dos elementos é relativo, pois não há direito ao contraditório e ampla defesa. O juiz não pode fundamentar sua decisão somente nos elementos obtidos no IP, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Próxima. Quais as diligências devem ser adotadas pela autoridade policial após a instauração do inquérito policial? Resposta. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o indiciado. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Hoje não é mais regra, e sim exceção. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Próxima. Quando é possível a realização da chamada reconstituição, reprodução simulada dos fatos? Resposta. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Próxima. O investigado está obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos? Resposta: não, pois não é obrigado a produzir prova contra si. Próximo. O investigado está obrigado ao exame de corpo de delito? Resposta: sim. Este é obrigatório quando estivermos diante de crimes que deixam um vestígio, homicídio, estupro, etc., não podendo o delegado deixar de determinar esta diligência. Próximo. Em se tratando de quais crimes, a autoridade policial ou o MP poderão requisitar dados ou informações cadastrais da vítima ou de suspeitos? Resposta: sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo,
tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição da liberdade, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro, facilitação de envio de criança ou adolescente ao exterior. Ou seja, em se tratando de um desses crimes, o CPP expressamente autoriza a requisição direta pela autoridade policial ou pelo MP dessas informações, podendo a requisição ser dirigida a órgãos públicos ou privados, empresas de telefonia, etc. Próximo. Em qual situação o membro do MP ou a autoridade policial poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os dados, meios técnicos, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, como sinais, informações e outros. Resposta: crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Próximo. Quais as regras para a disponibilização destes dados de comunicação? Resposta: não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação que dependerá de autorização judicial. Apenas dados como o local aproximado em que foi feita a ligação, destinatário, etc. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável uma vez por mais 30 dias. Para períodos superiores será necessária ordem judicial. Próxima. Qual o prazo nesses crimes relacionados ao tráfico de pessoas para o IP ser instaurado? Resposta: até 72 horas a contar do registro de ocorrência policial, informação da ocorrência do crime à autoridade, o chamado BO. Próxima. O que é incomunicabilidade do preso de acordo com o CPP? A incomunicabilidade consiste em deixar o preso sem contato algum com o mundo exterior, seja com a família, seja com seu advogado, que não pode exceder 3 dias. Será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público. A despeito de o artigo 21 do CPP ainda estar formalmente em vigor, a doutrina é unânime ao entender que tal previsão não foi recepcionada pela CF de 88, por 2 razões. A CF 88 prevê que é direito do preso o contato com a família e com seu advogado. A CF 88, em seu artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º, estabelece ser vedada a incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa. Ora, se nem mesmo durante o estado de defesa, situação na qual há a flexibilização das garantias individuais, é possível decretar a incomunicabilidade do preso, com muito mais razão isso não é possível em situação normal. Próximo. O que é indiciamento? Resposta: o indiciamento é o ato por meio do qual a autoridade policial, de forma fundamentada, direciona a investigação. Ou seja, a autoridade policial centraliza as investigações em apenas um ou alguns dos suspeitos, indicando-os como os prováveis autores da infração penal. A autoridade policial começa investigando algumas pessoas suspeitas, mas no decorrer das investigações vai descartando algumas até indiciar uma ou algumas delas. Próxima. Se as investigações forem concluídas
ou o prazo esgotado, o que acontece com o inquérito policial? Resposta: o inquérito policial será encerrado e encaminhado ao juiz. Os prazos são de 10 dias, se preso o indiciado, e 30 dias, se solto o indiciado. Caso o delegado precise de mais tempo, deverá encaminhar os autos do IP ao juiz, solicitando prorrogação do prazo. Estando solto o indiciado, o juiz pode deferir a prorrogação do prazo sucessivas vezes. Apesar disso, a injustificada duração alongada da investigação criminal pode, em determinados casos, configurar constrangimento ilegal. Próxima. Qual o prazo para conclusão do inquérito policial em regra geral? Resposta: se preso, 10 dias, se solto, 30 dias. Próximo. Qual o prazo para a conclusão do inquérito policial em crimes de competência da Justiça Federal? Resposta: se preso, 15 dias, prorrogável por até 15 dias. Se solto, 30 dias. Próximo. Qual o prazo para a conclusão do inquérito policial em crimes da Lei de Drogas? Resposta: se preso, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Se solto, 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. Próxima. Qual o prazo para a conclusão do inquérito policial em crimes contra a economia popular? Resposta: se preso, 10 dias, se solto, 10 dias. Próximo. Qual o prazo para a conclusão do inquérito policial em crimes militares? Resposta: se preso, 20 dias, se solto, 40 dias, prorrogável por mais 20 dias. Próxima. Como é feito o arquivamento do inquérito policial? Resposta: o próprio MP ordena o arquivamento do IP ou do PIC, procedimento investigatório criminal. Ordenado o arquivamento, o membro do MP comunicará o arquivamento à vítima, ao investigado e à autoridade policial. O membro do MP encaminha os autos para a instância de revisão ministerial, órgão do MP que fará a revisão da decisão, para fins de homologação. Próxima. O que é o arquivamento indireto? Resposta: o juízo discorda do pedido de declínio de competência do MP e o recebe como um pedido indireto de arquivamento. Próxima. O que é o trancamento do inquérito policial? Resposta: encerramento anômalo do IP, quando a investigação é cessada por decisão judicial, quando não há fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, via habeas corpus trancativo. Próxima. O que é o arquivamento implícito? Resposta: quando o MP oferece a denúncia apenas quanto a alguns dos fatos ou investigados, nada dizendo sobre outros. O STF não reconhece este tipo de arquivamento. Próximo. Quando a autoridade policial promove o arquivamento do IP? Resposta:
A autoridade policial não pode promover o arquivamento do IP. Próxima. O que acontece se houver novas provas? Resposta. Em regra, o arquivamento não faz coisa julgada. Havendo novas provas, é possível retomar as investigações. Exceção. Faz coisa julgada material o arquivamento por atipicidade do fato, reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo-se mediante a apresentação de certidão de óbito falsa. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado a prática de infração sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor acordo de não persecução penal.